A paz do Senhor. Idolatria no templo. Estava sentado, capítulo 8, Ezequiel. Estava sentado na minha casa quando a mão soberana, o Senhor veio sobre mim, olhou e viu uma figura de um homem, do que parecia a sua cintura para baixo. Ele era como um fogo dali para cima. A sua aparência era tão brilhante como um metal e reluzante, e ele estendeu o que parecia um braço que pegou pelo meu cabelo. O Espírito me levantou-me entre a terra e o céu. Em uma visão de Deus, ele me levou para Jerusalém, na entrada da porta do pátio eterno, da onde eu estava colocado o ídolo que provocava ciúme a Deus. E ali, diante a mim, estava a glória de Deus de Israel, como uma visão que havia tido na planície. Então eu disse: Filho do homem, olha para a porta do norte. Eu olhei para o lado do norte, eu vi junto uma porta, um altar de ídolo que provocava ciúmes a Deus. Então ele disse: Filho do homem, você o que está fazendo? Essas práticas redundantes das nações de Israel, essas coisas levantará, estará longe do meu santuário. Mas o que você vê é a prática de piores que estão. Em seguida, para a entrada do pátio, olhei para o buraco, e ele disse ao filho do homem: agora esteve no muro, escave o muro e vê ali a abertura da porta. Então ele disse: entre e veja essas coisas repugnantes, mas o que está fazendo? Eu entrei, olhei, desenhada todas as paredes, tipo de criatura repugnante, animais impuros, todos os ídolos da nação de Israel. Em frente estava 70 autoridades da nação de Israel, os filhos de Samir, filho de Safã, que estava dentro, no meio deles. Do incensários, cada um tinha na tua mão incenso, com nuvem aromática. Então ele disse: Filho do homem, você viu as autoridades que estão fazendo trevas na casa de um santuário da própria imagem esculpida? Então ele disse: Senhor, não vê, o Senhor não vê, o Senhor abandonou o país. Então ele disse: verá cometer a prática mais repugnante. Então levou na entrada do norte a casa do Senhor mulheres sentadas chorando pelos teus deuses, chamado Tanu, e disse: você, filho do homem, você verá a prática mais repugnante que está. Então me levou para dentro desse eterno, da casa do Senhor, a entrada do templo. O altar tinha 25 homens de costa para o templo, e o Senhor, com o rosto voltado para o oriente, e prostrava para a direção do sol. Então ele disse: você viu, filho do homem, será a prática turbante corriqueira, enche a violência, provoca. Então eles estão, portanto, perto do nariz. Por isso a ira tratará olhares de piedade, ele nem pouparei, mas mesmo que eles grite, o meu ouvido não ouvirá. Glória a Deus. Então o profeta
o profeta descreve essas abominações do templo, que são 4. Ido provocava ciúme a Deus. 2. Culto aos animais. 3. Chorando a Deus chamado Tamu. E o culto do sol. O profeta horrorizou e vira servir a excelente abandono da parte do Senhor e a destruição solar. Então eles praticavam idolatria ao sol, ao Deus Tanu. Então tem aqui também. Então, no capítulo 8:14, as mulheres choravam pelos deuses Tamur, que era um deus babilônico, a vegetação da fertilidade. 25 homens adoravam o sol, voltado pelo templo do Senhor. E tudo verdadeira adoração. Por isso, o templo era centro de símbolo de verdadeira adoração. Mas isso, em primeiro lugar, eles perderam a glória de Deus. A glória de Deus a glória de Deus na nação não era o problema, principalmente aos políticos e econômicos. Mesmo moral, assim, principalmente a questão da adoração, a glória de Deus foi medida aos querubim para o sair do tempo, porque a glória permanece sobre aqueles que adoram de verdade. Mas a questão política social é o abandono da glória de Deus sobre as nações de Jerusalém, da queda dos cativeiros na mão dos inimigos. O importante que está no exílio da Babilônia, a igreja de Jesus Cristo entende que isso muitas vezes tem a pretensão da Babilônia viver de acordo com as regras de Deus, mas era um povo de Deus que devia viver de acordo com as normas de Deus, mas não fazia. Som rápido, exigir lei da nação, mas esteja com conformidade, encodando padrões éticos, encontrando na Bíblia. No entanto, Deus espera que os cristãos vivem de acordo com as normas. Somos ligeiros para condenar a idolatria, contudo, diz a nossa glória de Deus que virá nas nossas nações, primeiramente, vida real, diária ao cristão. Portanto, a igreja permanece na reforma e deve limpar as suas próprias idolatrias. Jesus teve denunciar idolatria, mas ele não falou de Baal, nem de asteroide, mas nem de Mamon, mas Deus da riqueza, os deuses, que é a riqueza e poder, os deuses. O povo evangélico purifica da teologia, intromissar o poder do dinheiro, ostentação, mas o culto personalista, o líder deve parar para rasgar nossas roupas, porque a Babilônia não vive de acordo com a regra de Deus. Se o povo rasgar as nossas roupas, Deus vive conforme a vontade da glória, manifesta primeiramente pela igreja, de alcance com a cidade e nação. Em segundo lugar, devemos avançar em rumo da igreja, interceder pela manifestação da glória de Deus. Da glória de Deus. O povo da terra pratica extorsões, comete roubo, oprime os pobres, maltrata o estrangeiro e nega. Então, o povo praticava naquela época o ocultismo. Estou fazendo, Deus não está vendo. Eu estou falando na igreja, Deus não está observando. No meu trabalho eu peguei uma coisa, ninguém está vendo. Eu bato, ninguém está vendo. Eu faço imoralidade, eu
tomo cachaça, bebo, ninguém está vendo, Deus não está vendo. Era assim o povo de Israel. Entendeu? Então, eles usavam ídolos. Idolatria não é só imagem, não. Você idolatrar uma pessoa é idolatria. Entendeu? Deus não divide a coroa dele com ninguém, principalmente para homens. Então tá tendo idolatria sim na igreja. Entendeu? Tem pessoas que querem títulos. Isso é normal. Quer título. Tem pessoas que falam mal dos outros. Entendeu? Tem pessoas que acham que a característica da pessoa... Nós somos pessoas humanas, somos pessoas falhas. Mas sempre tem uma pessoa de olho. Deus está no comando de tudo, independente e de todos. Hoje a gente não está vivo, é missão de Deus. Cada um tem teu propósito. Então esse povo, ele dava a costa para Deus. Agora, a igreja em si é uma igreja física. Entendeu? Ele está falando com a igreja física. O povo daquela época. Então não é diferente da Babilônia. As pessoas da Babilônia têm o quê? A Babilônia tem tudo que não presta. Todos privilégio mundano. A igreja não. A igreja busca as coisas espirituais do céu. Nós não somos desse mundo. A igreja ela tem que ficar em unidade. Agora, idolatrar... Estou falando em todas as igrejas. Isso é normal. Idolatrar. Isso Deus não gosta. Não é de Deus. Inveja, fofoca. Entendeu? Todas as pessoas que vão para a glória, Deus fala, se você não crê em mim, ele não tem nada, mas crê com a boca e o coração. Então Deus dá o livre-arbítrio à pessoa, dá o livre-arbítrio para todo mundo. Mesmo assim, que a pessoa não quer Deus, Deus ainda dá oportunidade. Quando está na beira do hospital, se lembra de Deus. Cadê os amigos de copo? Aqueles amigos de festa. Cadê? Quando a coisa tá ruim, a coisa tá preta. Some todo mundo, mas Deus não some. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém.